Chegou o dia da partida. Todos estão nos portões da cidade do templo, onde o rei encontra Lorene, que teve permissão de ir até a cidade, apenas. Na verdade, ninguém conseguia segurá-la. Meu amor, tome cuidado, dizia Lorene. Quanto tempo irá demorar? Quanto ficará em cada cidade? Querida Lorene, nós temos uma pequena ideia do tempo dessas visitas, mas não há como te dizer data definida. As tarefas se mostrarão de acordo com os dias, mas não se preocupe, muito antes do nosso filho nascer, eu estarei de volta, te garanto. Mas tanto tempo assim, dizem lágrimas. Será rápido, muito rápido, você verá. Enquanto isso, acompanhe os anciões em suas orações, sei dos perigos da cidade próxima à fronteira. Precisamos de todo cuidado e proteção dos anjos. Mas minha ideia é fazer as reuniões nas cidades, como fizemos aqui. E quando o planejamento de defesas das cidades estiver pronto, voltarei. Com um beijo longo, Lorene se despede do rei. Este se coloca à frente da multidão que o acompanha, olha a todos e diz: que os anjos protejam a todos e nos possibilitem sempre luz no caminho. Luz no caminho do rei! Gritam todos em coro uniforme. Então o rei dá um sinal de comando para a partida. Tondor está ao lado do rei e assim seguirá por toda a viagem. A linha de frente é conduzida pelo general Michaelos, que puxa metade de seu exército, enquanto a outra metade segue logo atrás do rei. Temos assim 200 homens da cidade para conduzir o rei nesta viagem. Nesse miolo, além de Palos e Tondor, temos mais 10 guardas do templo, todos incumbidos exclusivamente da segurança do rei. Os homens de Michaelos têm uma função um pouco diferente dos homens de Tondor. Estes estão incumbidos de lutar em qualquer combate que se fizer necessário. Claro que 200 homens não são suficientes para vencer uma guerra contra um exército completo. Pode vencer batalhas apenas pequenas, mas com 200 homens, Michaelos consegue garantir que mesmo com a investida de um grande exército, eles consigam organizar defesas de forma que o rei possa voltar em segurança com sua guarda do templo. É um sacrifício que cada soldado presente nesta viagem está pronto a oferecer. A comitiva segue rumo à cidade-parede. Essa viagem deve terminar à noite, caso não se deparem com nenhuma situação que gere atrasos, como tempestades, investidas de inimigos ou qualquer situação inesperada. O rei pergunta a Tondor: acredita que chegaremos hoje na cidade-parede? Sim, meu rei. O percurso até a cidade-parede está totalmente seguro. Meus salteadores já inspecionaram todo o trajeto. Não teremos problemas até que essa parte da viagem. Acredita que teremos algum problema em outra parte? Meu senhor, não acredito, pois o caminho entre Cidade Parede e Cidade Lança dos Anjos também é de domínio da luz. Mas se eu fosse o inimigo e tivesse o rei em território aberto, com 200 homens apenas, não pensaria 2 vezes em atacar. Espero que esteja errado, general. Tondor nada respondeu. Sua atenção era para todos os lados o tempo todo, não se permitindo sequer olhar ao rei. Apenas 4 de seus homens estão junto dele e do rei. Os outros 6 estão divididos, ora bem à frente da comitiva, como bem atrás. Eles se certificam ao máximo que o caminho esteja livre. Michaelos, mais à frente, dá sinal para que parem. Ele se aproxima do rei e informa: Senhor, estamos próximos da subida do morro, que devemos fazer a pé, conduzindo os cavalos ao invés de montá-los, pois a subida é irregular e existe risco de os animais não conseguirem se controlar com o peso. Deseja que aguardemos um pouco para o seu descanso? Está prevista uma parada? Não, meu senhor. Se pararmos aqui, conseguiremos chegar ainda hoje na cidade? Não, senhor. Apenas se continuarmos, chegaremos ainda hoje, porém já com noite avançada. Então, prossigamos. A subida era íngreme, um caminho de terra que não poderia se chamar de estrada.
mas também estava longe de se considerar mata não explorada. Há muito que a comunicação entre as cidades é feita por essa passagem para subir o morro. Acima dele vem uma nova planície aberta e mais longa que a percorrida para chegar a esse morro. A planície leva direto ao lado contrário da parede, um outro morro com vegetação abundante e vários caminhos possíveis de se utilizar para chegar ao topo, onde fica a cidade. No final, aí sim, como se fosse uma parede de pedra muito alta, chamada de parede, é impossível de ser escalada, pois é lisa como se fosse uma rocha trabalhada, que protege as cidades há mais de 1 milênio. Desde que os dragões foram banidos, não houve assalto com sucesso a esta cidade. O rei não conduzia seu cavalo. Este era conduzido por um dos homens de Tondor. A subida foi lenta, pois é difícil para os animais percorrerem caminhos irregulares, mas isso já era previsto e não atrasou a comitiva. Vencida a subida do morro, já na planície abaixo da cidade-parede, era possível ver ao fundo, bem longe ainda, um outro morro, o que levava ao acesso da cidade-pedra. Com os cavalos descansados, a comitiva retomou a montaria e, a meio galope, retomou o percurso. Ao lado esquerdo da planície, a uma distância de uns 100 passos à esquerda, ficava uma floresta. Esta não fazia parte do percurso, mas era inevitável que os olhos se voltassem à mata verde e fechada, principalmente Tondor, que colocou seu cavalo mais à esquerda de toda a comitiva, e enquanto seguia em linha reta, seus olhos não desviavam do lado esquerdo. Todos sentiam como se estivessem sob vigilância. A sensação não se aproximava de medo, mas também não refletia tranquilidade. Exceto o rei, maravilhado pela oportunidade de uma viagem e, mais ainda, de galopar em tão vasto território, incentivou seu cavalo a aumentar a velocidade, o que de primeiro momento assustou a todos, mas então, sob sorrisos e gritos do rei, todos também aumentaram a velocidade e entraram em sintonia com os pensamentos de Palos, que gesticulava com alegria, como se um pássaro selvagem fosse solto de uma gaiola e voasse em liberdade. Foi então que Maiclos, não querendo cortar a alegria do rei, mas sentindo a obrigação de fazê-lo, se aproxima dele, em galope de corrida moderada, diz: Senhor, nosso rei, não convém esta velocidade, senhor. Por que, nobre general? Porque somos vigiados pela cidade que nos aguarda, e a essa velocidade entenderão que estamos sob ataque, prepararão defesas, movimento desnecessário, senhor. Nenhuma comitiva, em paz e sem a devida necessidade e comunicação ao destino, se aproxima em alta velocidade. Entendo, meu nobre general. O rei faz movimento para reduzir a velocidade. Conduza-nos então em velocidade coerente. Sim, meu senhor. Então Maclos dá um sinal e a comitiva prossegue em galope normal, praticamente pouco mais rápido do que um homem andando. Bem próximos da cidade, como era esperado, já era noite, mas uma pequena comitiva aguardava a chegada do rei. Bontor, o mestre das armas, e Amidas, o general do exército da parede, estavam logo atrás de Colosso, o administrador da cidade-parede, cuja ferocidade, coragem e feitos em guerras o precede e se compara apenas a Tondor. Ele espera a chegada do rei, que vem logo à frente junto de sua comitiva. A viagem foi tranquila, como todos confiavam. Cidade-parede, para quem vem de Cidade do Templo, se depara com um enorme portão rodeado por uma cerca que faz uma meia-lua sobre a circunferência do pé do morro. Este cerco tem a altura de aproximadamente 5 homens e o portão está logo adiante do túnel sob o morro. Esse túnel atravessa por baixo de toda a cidade e leva direto a uma passagem antiga na parede. Essa passagem é tão velha que não sabe se dizer se foi feita por homens ou por anjos. O que sabemos é que o povo da cidade construiu 7 portões dentro do túnel até a chegada na entrada da parede, sendo que os 3 primeiros ficam praticamente grudados, com uma distância de apenas uma mão entre eles. Uma vez fechados, esses portões são intransponíveis. O rei
cumprimenta Colosso, que lhe diz: Seja bem-vindo à nossa cidade, meu rei. Estamos honrados com sua presença. Agradeço muito, caro Colosso. Espero em breve retornar para realizarmos nossas reuniões, uma vez que devo me dirigir o quanto antes à cidade Lança dos Anjos, onde sabemos devemos sofrer ataques em breve. Sim, meu rei, sei disso. Mas vamos entrar. À noite dificilmente mantemos o portão aberto e devemos fechá-lo o quanto antes. Todos já estão do lado de dentro do portão. O que se vê nesta parte da cidade são fortificações e instrumentos do exército. A cidade mesmo deve ficar apenas no topo. Para chegar lá, tanto ao lado esquerdo quanto ao lado direito, temos caminhos de pedra em subida, que na base tem a largura de praticamente 6 cavalos, mas conforme o morro se torna mais alto, o caminho também se estreita. Após aproximadamente 50 passos, já passam apenas 2 cavalos ao mesmo tempo. No mesmo percurso, mais acima, já não temos mais um caminho construído, mas sim uma subida de terra com vegetação em volta, onde é necessário apear do animal para prosseguirmos. A comitiva do rei se dividiu, metade subiu pela esquerda, a outra pela direita, garantindo mais rapidez ao chegar, e os homens do exército da cidade, que esperavam pela comitiva, ficaram à base, em posição de segurança, todos do lado de dentro do portão. Ao chegarem na cidade, havia um silêncio. Por questão de segurança, não houve divulgação da chegada do rei. Situação bem diferente do ocorrido em Cidade do Templo. Foi Colosso quem alertou o rei sobre essa medida e informou que todos seriam instalados no quartel da Cidade Pedra. Estes, ao chegarem, todos adentraram. Foi servido um jantar, mas com o cansaço da viagem, o rei solicitou seus aposentos. Do mesmo modo que chegaram cedo no dia seguinte, partiriam rumo ao seu destino.